Senhor presidente, primeiro eu gostaria de lhe agradecer a cedência desse espaço, que para mim é de grande importância. Bem, nobres pares, aos telespectadores do Canal 16, aos que nos assistem pelo Facebook e aos senhores aqui presentes. Eu gostaria de cumprimentar o presidente do loteamento Santa Teresa, o seu Ademar Drum, que está aqui presente. E, na sua pessoa, cumprimento a todos os moradores daquela região. Antes de eu entrar no assunto sobre a vinda do ex-prefeito, eu queria agradecer ao seu Odiló por estar com todo este afinco nas questões do desvio-riço. O acesso realmente é muito importante, não só com a vinda da van e do Zafari, mas como uma alternativa para os moradores daquela região, onde a gente tem lutado e se empenhado para que isso aconteça há muitos anos. Quero dizer também, senhor Odiló, que hoje à tarde o secretário de Obras está indo para o desvio-riço, às 4h da tarde, justamente para que nós juntos possamos ver as alternativas e as medidas que poderão ser tomadas para a melhoria daquela comunidade com a vinda dessas empresas. Então, o senhor fique tranquilo e obrigada por estarmos juntos nessa luta. Bem, eu gostaria aqui, pessoal, não é um bate-boca ou algum afrontamento com a pessoa do senhor Juarez Praposki. O senhor Juarez Praposki foi morador da região do Riço, enquanto eu era subprefeita. E, quando fui eleita vereadora, ele assumiu. O senhor Juarez Praposki vem aqui e diz que esta vereadora, quando subprefeita, fazia e não fazia. Nós fazíamos as obras onde nós tínhamos a liberação da Secretaria de Obras, porque nós somos submetidos ao secretário de Obras. Especificamente, na rua Sebastiana de Godóis, está aqui o presidente do bairro, era uma vontade daquela comunidade, daquela vizinhança, aquele pessoal que morava na rua. Nós nunca deixamos de atender um pedido da comunidade. Nós fomos até lá, nós encaminhamos um processo, que eu vou fazer questão de falar o número do processo, onde nós encaminhamos um pedido em 2013. 2013, 024-181, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Nós apresentamos esse pedido no dia 14 de junho de 2013, aonde foi indeferido pela Secretaria de Obras no dia 1º de julho de 2013, assinado em deferimento, que quem quiser entrar na transparência e na Secretaria de Obras, aqui está o documento onde diz que foi indeferido. Por quê? Porque o terreno era particular. E o seu Juarez vem aqui e diz que o terreno é uma boa notícia, ele é um vidente, vamos dizer assim, ele é um vidente, que tomara que realmente seja doada à rua. Porque na documentação que eu recebi, inclusive da CEPLAN, da Secretaria de Obras, aqui nós temos um relatório do meio ambiente, onde eles dizem que é uma área privada. Então, se o executivo diz para nós, em janeiro, que é uma área privada, e nós recebemos agora, para nós ela é privada. Ele não só deu manutenção, ele não só deu manutenção, ele abriu a rua. Ele desmatou. Nós temos fotos anteriores, fotos de agora, nós conhecemos o local. As árvores foram enterradas no final da rua. Então, assim, o seu Juarez Praposki poderia ter a melhor das boas vontades, mas o que ele fez foi ilegal. Por isso ele foi exonerado.
E quero dizer assim, senhores, eu jamais traria aqui uma denúncia, mesmo tendo sido feita ou dita por um outro caxiense, sem ter ido em loco e sem conhecer aquela área. Eu tenho pleno conhecimento daquela área. As pessoas que ali estavam, elas merecem aquela rua aberta. É muito sofrido, ali não passava, tinha um carreiro. Não era rua, era um carreiro. Então, quando as pessoas vão no mercado e chegam em casa com as sacolas, para elas era difícil. Muita vontade eu tive de abrir aquela rua, mas era ilegal. Nós não podemos fazer um trabalho ilegal. E é costumeiro do seu Praposc, pelo que eu tenho visto, porque no relatório que eu recebi da Secretaria de Obras, referente à frota dos caminhões, eles trabalharam em Farroupilha. Ou a prefeitura tem algum contrato com Farroupilha para prestação de serviços, ou ele cometeu mais obras irregulares. Então, essa nós estamos solicitando. E se a prefeitura, se obras têm tempo de sobra para fazer obras em Farroupilha, então qual é a justificativa de as ruas do desvio isso estarem esburacadas e não fazem as obras? Porque não tem pessoal, isso me disse ontem o senhor Hélio, que se diz subprefeito interino. Nós não temos pessoal para trabalhar. Nós não temos como fazer as obras. Obras desde novembro que estão sendo solicitadas. Mas para trabalhar em Farroupilha, há tempo de sobra. Então, essa é uma questão que nós também vamos investigar. E quem era o subprefeito na época? O senhor Juarez Praposc. Então, ele, que não vem aqui dizer que ele estava legal. Ele não estava fazendo obra legal. Naquela rua, infelizmente, mora uma irmã do seu Juarez. Cunhados do seu Juarez. Isso não quer dizer, porque no desvio isso tenho muitos parentes. Tenho muitos parentes. Mas as obras... as obras têm que ser feitas com autorização. A remoção de terra que foi feita lá, se os senhores vissem, é um crime ambiental. É mata nativa. É caneleira. Então, eu não entendo o que o senhor Juarez quis vir fazer aqui hoje. Lamentavelmente, eu peço desculpas, porque eu acho que é uma coisa pessoal comigo. Né? Mas eu estive lá na subprefeitura, inclusive, e perguntei para os meus colegas servidores, vocês não tiveram a capacidade de dizer para esse homem que não podia fazer o trabalho lá? Vocês sabem que não. Não, nós falamos, Gladys. Mas ele era uma pessoa que não ouvia ninguém. Rafael, a sua parte. Vereadora Gladys, eu não sei quem o senhor ali que falou da tribuna, o ex-subprefeito, ele quis colocar na saia justa, se é a senhora ou o prefeito. Porque ele veio, parece, querer culpar a senhora, que a senhora cometeu ilegalidade durante os 4 anos e que ele continuou fazendo a ilegalidade porque a senhora fazia, né, ou a mando do prefeito. Então, não deu para entender. E ele quis confundir todos os vereadores e quem está assistindo em casa. Eu digo, vereadora Gladys, esse cidadão é o mesmo que se utilizava da guarda municipal para circular dentro do bairro, porque ele agrediu um servidor municipal que passou pelo concurso e hoje esse servidor não pode exercer sua função porque foi afastado, com conivência do prefeito, diga-se de passagem. Até bom dizer isso, vereadora, porque ele era defendido pelo prefeito até esses dias atrás. Quando a senhora me convidou e disse, vereador Rafael, vamos fazer essa fiscalização porque eu tenho provas, disse, vereadora Gladys, vai com cuidado para não levantar uma falta suspeita. A senhora me mostrou, não, é verdadeiro. A senhora levantou essa denúncia, apareceu na imprensa e ele foi demitido. Parabéns para a administração que fez isso, demitiu uma ilegalidade. Agora que ele não vem aqui na tribuna, e presidente, muito boa manifestação do vereador Frisso, porque vai se tornar rotina, todos os ECCs vêm aqui ocupar a tribuna e querer falar, todos os afetos vêm aqui chorar pitanga na tribuna, daí é demais, né? Eles que se resolvam no gabinete. Obrigado. Declaração de líder da bancada do PMDB, segue na tribuna a vereadora Gladys Frisso. Obrigada, senhor presidente. Qual vereador pediu a parte? Chico, pois não. Vereadora Gladys, depois, se puder me conceder uma parte. Obrigado, vereadora. Só para comentar, como ele fez menção ao meu nome também,
que eles, com certeza, só para comentar para ele, que ele sempre será bem-vindo. Ele esteve, sim, no meu gabinete. Infelizmente, eu não pude atender no momento. Isso prova que os vereadores têm inúmeras atividades durante o dia, não simplesmente a sessão. E não deu para atender ele no momento. Realmente ele esteve lá, né, pedindo a reunião. Como eu sabia do assunto, eu sabia que não era de urgência, eu fui fazer os atendimentos mais de urgência. Mas ele está convidado, sim, a retornar, e se ele tiver paciência de esperar na agenda, né, um momento ele vai ser atendido com certeza. E o bom é isso aí. A fiscalização tem que ser feita por todos os vereadores. Uma vez constatado o problema, da mesma forma que entra a pessoa, se ela comete alguma irregularidade, ela sai também. Obrigado, vereador. Obrigada, vereador Chico. Seu Adiló, sua parte. Obrigado, vereadora Gladys. Eu quero novamente reiterar e dizer também para o vereador Chico Guerra que eu jamais iria pedir uma declaração de líder para vir criticar quem quer que seja dos colegas. E eu fui muito claro com o ex-subprefeito, digo, olha, Juarez, teve um processo indeferido por nós, quando éramos secretário de obra, por solicitação da subprefeita Gladys Frisso. Mas é isso que eu quero me defender, mostrar que depois disso foi regularizada a rua. Poxa, então aí parece que a gente, como ex-secretário e Vossa Excelência, como ex-subprefeita, não queremos dar oportunidade para ele vir aqui se defender. Ficaríamos os dois vereadores numa saia justa, quer dizer, ele foi exonerado e nós estamos negando a oportunidade dele trazer aqui documentação que a rua estava legalizada. Agora, serviu de exemplo e sou obrigado a me penitenciar a fala do vereador Eloy Frisso, porque a gente vai aprendendo. A gente quer ser democrático, quer dar oportunidade. Agora, nem sequer para vir se queixar do prefeito, porque é uma prerrogativa exonerar e contratar cargo de confiança. Por isso que eu defendo os cargos de confiança necessários e que cumpram a sua função, porque o prefeito tem essa facilidade. Não trabalhou de acordo, não cumpriu com as normas do governo, está fora. Obrigado, vereadora Gladys, pela parte. Vereadora. Mas aqui, ó, nós temos o documento, então, assinado pelo geólogo Djalma e pela engenheira florestal, da Secretaria do Meio Ambiente, no dia 29 de janeiro de 2018, onde diz, em área privada. Então, aquela área, até 29 de janeiro, era uma área privada. E ele trabalhou antes da data de hoje. Se é que foi doado, né? Se é que foi doado. Então, quando ele fez o trabalho, era uma área privada. Vereador Felipe Grêmio Maio, por gentileza. Vereadora Gladys, muito obrigado pela sua parte. Algumas situações bem pontuais sobre o que aconteceu aqui hoje. Primeiro, que quem fica na saia justa nesses momentos é o presidente da casa, né? Que vai ter que deferir uma situação dos líderes e ele não tem noção de quem vai ocupar a tribuna. E outra coisa, se é para vir resolver uma disputa aqui entre o prefeito e o vice mais uma vez, não vai ser essa casa que vai resolver. Se eles não têm capacidade de sentar e conversar e decidir se um exonera e outro não quer que exonere, sentem e conversem. Né? O problema não é da Câmara, o problema é lá. O problema está lá do outro lado. Eles que resolvam lá, não conseguiram conversar até hoje, que sentem e conversem. Outra situação, se é para conversar e vir aqui falar sobre desapropriação, sobre justificativa, futura doação, tem a SEDUT. Não é aqui que vai falar um ECC. Né? Até porque o prefeito pode exonerar o momento que ele quiser. E se nós tiver que ouvir aqui cada ACC que for exonerado, nós vamos passar os dias aqui ouvindo. Inclusive, de secretários, nós teríamos vários para ouvir aqui. Só que cada um tem uma comissão que possa se dirigir. E se é uma questão de desapropriação, de doação, tem o SMU, tem a Secretaria do Planejamento e a própria SEDUT aqui para ouvir. Concordo com o vereador Eloy, tudo que o vereador Eloy falou na questão de ordem, eu assino embaixo. E outra coisa, o lugar para se defender não é aqui que se defende exoneração. A menos que fosse um funcionário público que foi exonerado, como aconteceu com os médicos, é outra situação. Agora, de CC, é livre do prefeito exonerar quem ele quiser. E não é aqui que ele vai justificar lá na comissão se tiver alguma coisa para denunciar.
Até porque não representa entidade nenhuma, veio aqui por ele só. E deveria estar aqui ouvindo agora. Então, são situações que nós temos que pontuar bem, e concordo com o presidente, concordo com o vereador Eloy. Né? Tem que ter muito cuidado, porque é muito fácil vir aqui, jogar para cima e não ter capacidade de justificar depois. Então, tem os meios para buscar, para procurar, e briga entre o prefeito e o vice que continuem ou tentem resolver lá que não conseguiram até hoje. Obrigada, vereador Felipe. Vereador Velocino S pediu uma parte. Vereadora Gladys, eu confesso que o Adiló até na sexta-feira me perguntou o que tu acha, o ex-prefeito quer vir lá, enfim, mostrar o porquê, enfim, que ele fez aquela situação. E eu disse, bom, se é para ele se defender, que seja justo, talvez se dê uma oportunidade. Agora, se é para vir aqui bater, encontrar culpados e tirar teima de porque foi exonerado, e eu também concordo, aqui não é o lugar. Porque eu lembro muito bem, nós, enquanto subprefeito, vereador Ricardo, Gladys, muitas vezes, quando a gente tinha dúvida, levava até o conhecimento do prefeito Alceu. O prefeito Alceu sempre dizia, repetia os 4 anos, se está na lei, é para o bem público, vocês sabem o que estão fazendo, podem fazer. Lembre-se, se vocês fizerem errado fora da lei, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Ele deixou claro 4 anos isso. Então eu vejo que aqui não é o lugar, errou, paga com as consequências. Eu, enquanto subprefeito, a minha estrada que dá acesso à minha propriedade antiga que tem produção, poderia ter feito patrulhamento, nem fiz, para que não deixe, que não falem, só não falem. Então, imagine quando a gente erra e não reconhece o erro e quer aqui encontrar culpados. Então, obrigado, vereadora Gladys. Obrigada, Velocino. Bem, pessoal, então, só para encerrar, senhor presidente, eu queria dizer assim, ó, sem problema nenhum, eu estar esclarecendo, porque eu tenho conhecimento de causa. Eu jamais traria aqui um assunto do qual eu não tivesse totalmente certeza do que eu iria falar. Também gostaria de dizer que nós vamos apurar, então, este relatório que nós recebemos da Secretaria de Obras, aonde está com marca-texto, diz Farroupilha. Né? E pelo que a gente sabe, só se houver algum contrato para poder trabalhar em outro município. Então, eu quero mais uma vez agradecer e dizer à comunidade caxiense de que, como vereadora e como subprefeita, eu sempre pensei nas pessoas. Permite um parte, vereador? Sim, de imediato, vereador. Vereadora, eu também não entendi muito ele vir fazer sua defesa aqui na Câmara, né? Podia ser que nem disse, ele veio dizendo que veio se prontificando fazer uma coisa e veio fazer outra. Agora, é importante dizer que, vamos dizer que 60%, 70% dos funcionários da subprefeitura saíram, inclusive um exonerado. Então, assim, servidor concursado, exatamente, vereador, fora do microfone, o vereador Rafael também assinando. Então, o que teve aqui na casa, várias vezes, nós dissemos que ele procurasse o que o vereador Felipe disse, procurasse o Sindiserve, procurasse outros setores. Falei com a senhora sobre isso. Então, assim, eu não entendi muito essa desculpa dele esfarrapada hoje aqui. Podia ter feito antes, lá no gabinete do prefeito, quando ele era ainda subprefeito. Depois que foi exonerado, não. Depois que foi exonerado, não. Depois que foi exonerado, ele é um contribuinte como o outro. Então, não é mais subprefeito. Então, vereador Gladys, eu acredito que hoje não era momento mais de vir aqui defender o leite derramado. Esse leite derramado não se junta. Só para ele saber que, ainda mais que mora lá no Rio. Obrigado, vereador. Muito obrigada. A vereadora Edson, o seu à parte. Vereadora Gladys, até como líder da bancada do PMDB, queria dizer a Vossa Excelência que vossa idoneidade e a sua conduta não precisa ser afiançado por nenhum de nós, que todo mundo conhece seu trabalho. Quem já passou pelo Executivo sabe que muitas vezes não se faz as coisas porque não está na legalidade. Agora, e provoquei também o presidente Alberto Meneguzzi a semana passada, justamente para que todos nós, colegas, nos atemos ao regimento,
que foi construída ao longo do tempo e, às vezes, a gente tem que dar uma aperfeiçoada. Porque, se seguíssemos o regimento nesta casa, muitas situações seriam evitadas. Muitas situações. Essa foi uma delas. Constrangimento a Vossa Excelência, que não merecia isso, e aí a gente fica à mercê, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu quero me solidarizar com a senhora e vida que segue, as pessoas conhecem a sua vida. Obrigado. Eu agradeço, senhor presidente, e dizer que para mim não tem problema nenhum. Falar aquilo que realmente aconteceu não tem problema nenhum. Fique tranquilo. Obrigada, senhor presidente.